Beleza. É que eu não tô vendo vocês, né? Então, acho que agora foi, né? Agora está gravando. Tá, beleza. Então vamos começar aí. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Vitor, um dos professores aqui de História, e a gente vai dar continuidade hoje, no dia 10 de agosto, ao nosso curso de História aqui, de pré-vestibular, falando aí sobre o Iluminismo, apresentando algumas características, né, e alguns dos principais pensadores, só apontando, né, por cima alguns dos seus principais aspectos. Se vocês sentirem necessidade, depois a gente pode fazer alguns materiais extras, mas provavelmente em filosofia e em sociologia vocês também vão ver eles. Então, dar esses aspectos gerais e também falar um pouco sobre a administração do Marquês de Pombal em Portugal na segunda metade do século XVIII, tá? E as suas principais mudanças em relação à administração colonial. Bom, então vamos começar falando sobre o Iluminismo, mas antes, né, é importante a gente relembrar um pouco do que é o antigo regime, né? Então aqui eu destaco alguns pontos principais que a gente precisa ter em mente. O primeiro deles é o modelo de governo de uma monarquia absolutista, certo? Sob a justificativa divina, ou seja, o poder do rei é justificado como, como justificado pela vontade divina. O rei ele tem um poder absoluto porque é um poder divino, certo? Em questão, em relação aos aspectos econômicos, a gente tem o mercantilismo, que é basicamente um sistema econômico exclusivista, certo? Entre colônias e a metrópole, que é o Estado organizando toda a economia nacional, e toda essa economia nacional está voltada para os interesses do Estado, certo? Então essa é uma das características principais aí do mercantilismo. Em relação à sociedade, ela é estamental e profundamente religiosa, beleza? Estamental é que existem estamentos, certo? Então, se vocês olharem aí nessa imagem da direita, vocês vão ver, né, que tem esse é o modelo francês, né? Em Portugal, por exemplo, isso muda um pouco, mas a gente tem como modelo francês, né? O primeiro estado que tem o clero, o segundo estado que tem a nobreza, esses têm baixos ou pagam nenhum imposto, certo? Tem vários privilégios e, consequentemente, são os estamentos mais ricos, certo? E o último estamento, que é o maior de todos, que é composto pela burguesia, por trabalhadores urbanos, por trabalhadores do campo, pobres, miseráveis, etc, etc, etc. Então, e esse terceiro estado, ele paga altos impostos e vive numa condição aí que varia entre uma condição ok ou fome e miséria, tá? Toda essa lógica social, a lógica política, a lógica econômica, ela se dá pela justificação divina, certo? E por essa lógica ser divina, o próprio poder ele não pode ser criticado. Porque se você critica o poder ou a sociedade, e essa se dá numa lógica divina, você, portanto, está criticando Deus. E você não pode criticar Deus, né? Porque Deus ele é esse ser onipresente, onipotente, então, tipo, tudo que ele quer, entre aspas, né, é justificado. Aqui eu trouxe uma definição de Estado absolutista apresentada pelo Perry Anderson no seu livro Linhagens do Estado Absolutista, e que o ponto principal aqui é entender que o Estado absolutista ele é um Estado fundamentado na supremacia social da aristocracia, certo? Existe já a burguesia nesse momento, mas era o Estado ele se constituía na forma aristocrática e ele funcionava para atender os interesses da aristocracia. Setores da burguesia poderiam ter os seus interesses eles poderiam conseguir avançar em relação aos seus interesses, mas esse não era o principal. Inclusive, o próprio Perry Anderson ele fala aqui, né, o seu caráter feudal acabava constantemente por frustrar ou falsificar as suas promessas ao capital, certo? Então, basicamente, o domínio do Estado absolutista era o da nobreza feudal, dessa nova configuração política, certo? Centralizada,
na época para a transição para o capitalismo. E aí a gente entra, então, para falar sobre a tradição filosófica do iluminismo, certo? Que vai constituir aí a base do pensamento liberal e da própria ideologia burguesa, certo? Quando a gente fala sobre iluminismo, a gente parte de uma periodização que divide em 2 períodos, certo? O primeiro deles é no século XVII, em que você tem uma formulação, uma constituição, uma reflexão teórico-filosófica sobre a natureza humana, sobre as relações políticas, sobre as relações sociais e as relações naturais, certo? E no século XVIII, principalmente na segunda metade, uma teorização e uma prática política. E aí você tem as revoluções, certo? Bom, eu vou destacar aqui alguns aspectos do iluminismo, eu vou apresentar alguns autores, e aí depois a gente vai entender qual que é a característica principal dele a partir de uma definição que o professor Jorge Grespan dá. Tá? O iluminismo, ele se constitui na contestação ao antigo regime, com base no racionalismo burguês. E qual que é o centro dessa contestação? Tudo pode ser criticado, certo? Só que, assim, como você tem uma variedade, uma complexidade e vários pensadores que você pode caracterizar como iluministas, a gente não pode, por iluminismo, entender um sistema coerente, um sistema de ideias coerente, e muito menos um sistema homogêneo, ou seja, um sistema que é único, um sistema que é totalmente coerente, certo? Ele tem as suas próprias ambiguidades e as suas próprias contradições entre pensadores e entre correntes. Algumas correntes que são base do pensamento iluminista são o individualismo, o hedonismo, o humanismo e o antropocentrismo. Essas que derivam do pensamento, principalmente italiano, que vai marcar ali o renascimento cultural nos séculos XV, XVI e XVII na Itália, certo? Então eles derivam disso, vão para a França, vão para a Inglaterra, vão para a Espanha, vão para Portugal e adquirem novas formas, tá? Eu vou começar falando sobre um autor que ele não é exatamente considerado iluminista, mas ele é um dos principais que vai formular concepções teóricas, filosóficas e científicas que vão ser a base para o pensamento iluminista. O primeiro deles é o René Descartes, que viveu aí de 1596 a 1650, ou seja, na passagem aí, né, basicamente a primeira metade do século XVII, em que ele faz uma proposição de um conhecimento irrefutável, claro e distinto. Então, ele vai estimular o desenvolvimento da chamada dúvida metódica. É uma dúvida alinhada a um método de investigação. Esse conhecimento adquirido a partir dessa dúvida, ele deve ter inspiração matemática e ele deve se dar em um movimento em que o problema ele vai ser decomposto na sua menor parte possível e submetido ao critério lógico, todas as informações que os homens têm. Então é basicamente essa. O René Descartes ele está colocando que você deve abordar um problema através dessa dúvida metódica que tem uma lógica racional, certo? Outro pensador que também não entra muito bem na categoria de iluminista, mas deu outra base, foi o Isaac Newton, né, que vai viver aí basicamente no século XVII e nas primeiras 2 décadas aí do XVIII, em que ele vai se destacar principalmente pelos seus estudos das chamadas leis universais. Por exemplo, a lei da gravidade, certo? E por que é importante esse ponto? Porque o Isaac Newton ele vai inspirar os iluministas a buscar leis gerais que fossem aplicáveis ao comportamento humano, porque os iluministas pensam o seguinte, que se a natureza ela tem leis universais, então a sociedade e o ser humano também vai ter leis universais, certo? Então, vai dar a base para o que os iluministas vão chamar de natureza humana, que depois vai ser
contestada por Kant, Hegel, Marx, enfim. E aí a gente entra propriamente aí nos teóricos do iluminismo. O primeiro que eu destaco aqui é o John Locke, famoso, né, que viveu aí basicamente na segunda metade do século XVII. O John Locke ele vai fazer uma teoria filosófica e política que vai partir do pressuposto da defesa do princípio da vida, da liberdade e da propriedade, em que o sujeito político ele tem liberdade de expressão política, né? Bom, claro, e também a liberdade de expressão religiosa. A sociedade em que esse indivíduo ele está submetido, né, em que ele é agente, é uma sociedade de contrato, ou seja, é uma organização política que parte de um consentimento entre indivíduos, uma concordância entre súditos, certo? E aí ele vai falar que todos os homens são naturalmente livres, iguais e independentes. Aqui eu chamo a atenção para um ponto muito importante. Quando o John Locke fala de homem, ele está falando de, primeiro, homem, não de mulher, adulto, não de criança, branco, desconsiderando todos aqueles que eram considerados não brancos, e proprietários, ou seja, não trabalhadores. Para ele, esses são os homens que têm o direito natural de liberdade, de igualdade e de independência. E independência aqui é uma independência política, tá? Em outro ponto também a se destacar é que no texto dele, chamado o segundo tratado, o John Locke ele vai apontar que você defende a liberdade, mas em relação à escravidão, o escravizado ele não é um ser humano, ele é uma propriedade, certo? Então, o John Locke ele vai considerar essa lógica apenas para brancos, ingleses e proprietários, adultos, homens. E aí, ele, numa questão mais filosófica, né, de método, ele vai entender que a racionalidade é esse elemento capaz de encontrar o princípio mais lógico na condução política. Ou seja, ele defende a condução política pelo método racional. E aí você, futuramente, né, Hegel, ele vai criticar, né, tipo, o que é esse racional, né? Outro pensador aqui também que é iluminista é o Montesquieu, ou Charles-Louis de Secunda, um nome francês aí, que vai viver aí na passagem do século XVII para o século XVIII. O Montesquieu ele vai entender que as leis são fruto da realidade histórica e social do povo considerado, do povo analisado. E no centro da sua teoria, o que mais se destaca, né, um dos elementos que se destacam, é a distinção política que Montesquieu faz entre três poderes independentes, separados, e que devem ter uma harmonia entre si. Quais são esses poderes? O poder legislativo, aquele que cria as leis, o poder judiciário, aquele que vai julgar essas leis, e o poder executivo, que é o poder que vai executar as leis. Soa familiar, não? É o modelo que a gente usa hoje, né? E a gente tem aqui também o Voltaire, eu acho que ele é o... Não, é o Voltaire, ou François-Marie Arouet, né, outro francês, né, que vai viver aí majoritariamente no século XVIII. O Voltaire ele vai defender a diminuição do poder absoluto do monarca e da influência da igreja nas questões do Estado. Ele não vai defender o fim da monarquia, ele vai defender o fim do poder absoluto, a restrição do poder do rei, certo? Ele vai defender também as liberdades individuais, mas Voltaire considera que as camadas populares eram intelectualmente, racionalmente, moralmente inferiores e que, portanto, o governo ele deveria ser regido pelos melhores, ou seja, aqueles que por uma distinção intelectual, por uma distinção racional, ou até mesmo uma distinção divina, né, porque, enfim, ele considera o poder do rei, né, que deveria ser aconselhado pelos filósofos. Então ele está vendendo seu peixe, né, basicamente.
E o último aqui que a gente tem é o Jean-Jacques Rousseau, né, que vai viver aí no século XVIII. O Rousseau, ele vai colocar que o homem, na sua natureza, é um ser bom, é um ser não conflitante. Isso contrapõe a uma teoria de outro pensador, que inclusive eu gravei aula, eu gravei um material extra sobre, que é o Hobbes. Lembra? O Hobbes fala que o ser humano, na sua natureza, é um ser de guerra, é um ser de conflito. O Jean-Jacques Rousseau ele vai dizer o contrário, que o homem, na sua natureza, é um ser bom, é um ser que não vive em conflito. O pré-social, então, é um estado de natureza, de direito natural. E o que é a sociedade, então, para Rousseau? A sociedade, ela se dá mediante um pacto social, em que você tem a passagem de um estado de natureza para um estado de sociedade. Então, o que liga o estado de natureza, o que transforma o estado de natureza em um estado de sociedade é justamente esse pacto social entre os indivíduos. Portanto, a gente pode dizer que ele é um autor do contratualismo, certo? É um contrato social. O Rousseau, ele também vai dizer que a propriedade privada corrompe o homem, né? Inclusive, ele vai ser uma das principais influências para o jovem Marx, né? No século XIX. Ele vai defender uma forma de organização social em que todos os homens deveriam ser súditos e soberanos ao mesmo tempo. Ou seja, você não tem aquela ideia de uma hierarquia de poder. Você até pode ter, mas é uma hierarquia em que todos são súditos e todos são soberanos ao mesmo tempo, certo? E, portanto, né, a grande defesa dele é ele defende um corpo político que tenha que preze, né, pela igualdade entre os seus associados. Bom, aqui a gente encerra basicamente os principais autores, né? Eu só quero destacar esse documento que é muito importante para o iluminismo e para o avanço do pensamento burguês, né, e do pensamento liberal na Europa, que é a Enciclopédia, ou o Dicionário Razoado das Ciências, um documento escrito por Diderot e d'Alembert, né? São dois franceses aí, né? É um documento que foi publicado pela primeira vez em 1751 na França e que vai ter o objetivo de difundir o conhecimento racional e científico pela França e, consequentemente, por outros países europeus, certo? Ele é basicamente eu não sei se vocês já tiveram acesso a alguma enciclopédia, mas ela é constituída por verbetes. Então, tipo, você tem lá, tipo, o que é um sapo? Aí tem lá uma definição sucinta do que é um sapo. O que é política? Aí tem uma definição. O que é sociedade? Aí tem uma definição. O que é natureza humana? Aí tem uma definição, certo? Esse documento, a enciclopédia, ela vai permitir que se forme de uma maneira limitada, mas mesmo assim é importante, a formação de uma opinião pública contra os princípios do antigo regime, que eram aqueles princípios divinos que ordenavam toda a sociedade e toda a constituição do poder, certo? Porque eles vão apresentar uma definição de política que não passa por essa lógica. Não que eles eram ateus, tá? Esses pensadores, eles não eram ateístas, certo? Mas eles vão compreender que a sociedade e a política não passa, ou se passa, passa menos, é um ponto secundário, não passa pela ordem divina, e sim pela ordem social, certo? Pela estrutura social. E por constituir essa opinião pública contra os princípios do antigo regime, as cortes, as monarquias europeias vão exigir a censura desse documento e vão caçar os autores e vão também caçar as pessoas que difundem a enciclopédia pelos diversos países europeus. Só que, como é um documento pequeno, que é copiado e que tem o seu formato de verbetes, então, por exemplo, você pega uma página e o verbete ele poderia ser tipo menos de uma página, é muito difícil a fiscalização encontrar impedir a circulação desses papéis, porque às vezes as pessoas elas tinham acesso a um
papel que tinha 2 verbetes, ou 3, ou 4, enfim. Inclusive, é muito interessante, porque existem vários relatos de pessoas que estavam para ser presas por circularem ou por estarem lendo a enciclopédia, e aí, para elas não serem presas, elas amassam o papel e comem. Então, é uma forma de você impedir que você seja flagrado lendo ou divulgando a enciclopédia, né? Bom, e aqui eu quero apresentar uma definição do iluminismo. Eu sei que essa citação é um pouco grande, mas ela vale a pena ler com calma e com atenção, porque, assim, basicamente, até agora, a gente viu que existiam vários pensadores com várias formulações teóricas e filosóficas, e que muitas vezes essas formulações elas eram ambíguas entre si, né? Elas não constituíam uma unidade por completo, sabe? Por exemplo, a gente tem o Locke, que defende a propriedade privada, e a gente tem o Rousseau, que fala que a propriedade privada ela corrompe o homem, certo? Então, qual que é o elemento que define essa corrente de pensamento, de ideias chamada iluminismo? E aí, por isso que eu trago, então, essa citação do professor Georges Grespin, professor da USP, no seu livro Revolução Francesa e Iluminismo. O Grespin ele vai falar o seguinte, abre aspas: o iluminismo não se restringe a uma simples atitude de crítica, envolvendo necessariamente o ponto de vista a partir do qual ela era feita, mas a crítica constituiu, sem dúvida, um elemento fundamental no movimento das ideias, imprimindo-lhes uma dinâmica, ou seja, um movimento, impedindo que se cristalizassem numa totalidade estática, pronta, ou seja, impede que ele se torne algo parado, algo que, tipo, existe uma definição e beleza, sabe? Parou ali. Não. A crítica, ela dá esse movimento constante das ideias e que faz com que elas não se tornem uma coisa estática, certo? Continuando. O iluminismo não podia ter uma forma sistemática, já que se definia justamente pelo repúdio de todo e qualquer sistema rígido e acabado de pensamento. Mais do que uma atitude mental, o iluminismo foi um movimento de ideias, no sentido forte de ser um processo de constituição e acumulação de saber, sempre renovado e sempre capaz de ser modificado até nos seus fundamentos. Por isso, indo além das interpretações que simplesmente constatam a falta de homogeneidade das ideias iluministas, aquilo que a gente estava falando, né, não são ideias homogêneas, deve-se reconhecer que elas eram ambíguas, sendo sua unidade complexa e precária, mas também que dessa ambiguidade resultavam conflitos, tensões, responsáveis por seu movimento. Ou seja, faz sentido que seja uma corrente, eu digo, tipo, um movimento de ideias que se transforma constantemente, porque ele é ambíguo, porque as suas ideias entram em contradição, entram em crítica, entram em oposição constantemente. Então ele está constantemente se reformulando, certo? De qualquer modo, na medida em que é movimento de crítica, o iluminismo tem um aspecto revolucionário. Aí entra a parte mais importante. Por definição, ele nunca pode se fixar fundamentos rígidos e construir um sistema acabado e imutável de ideias, mas, inversamente, sempre contestá-las e modificá-las. Então é isso, é basicamente essa a definição do iluminismo. E nessa definição, qual que é o aspecto central dela? A crítica. Lembra o que eu tinha colocado num dos primeiros slides? Tudo pode ser criticado. Então, e por isso que o iluminismo, em sua definição, ele se constitui como um movimento de ideias, porque nas suas contradições internas, nas suas ambiguidades internas e nas suas oposições, as ideias que se constituem como esse conjunto iluminista, elas nunca são estáticas. Essa é a concepção
principal que a gente deve ter quando a gente fala em iluminismo. Inclusive, só um adendo, que quando Kant vai fazer a crítica ao iluminismo, ele critica justamente a única coisa que o iluminismo não se propõe a criticar, que é a razão. E aí isso passa por Kant, passa por Hegel, passa por Marx, e aí vai. Então, tanto que uma das principais obras de Kant é a Crítica da Razão Pura, certo? Beleza, então a gente encerra essa questão sobre o iluminismo e a gente avança agora para alguns aspectos históricos, né, mais políticos, né? E a gente começa falando, para entrar depois em Pombal, sobre os déspotas esclarecidos, né? Quem que eram esses déspotas esclarecidos? Eram basicamente reis, né, monarquias, com fortes inspirações iluministas. Os reis são reis e ministros que vão adotar e adaptar o racionalismo científico burguês ao seu poder, certo? E a gente tem alguns princípios gerais, certo? São princípios muito amplos, mas que a gente pode colocar esses déspotas em uma mesma definição, certo? O primeiro deles é a adoção de uma administração governamental eficiente, certo? Uma racionalização do Estado, um estímulo à arrecadação e combate à corrupção e aos privilégios dados a alguns setores que impediam a concorrência, aí você já vê a liberdade de comércio, mas submetida ao interesse do Estado, e a flexibilidade. Travou só para mim? Travou aqui também. Aqui também. Todo mundo é Nara. Gente, o Victor parece que caiu, então eu vou interromper aqui a gravação um pouquinho. Oh, ainda bem que eu vi, hein? E abrir a câmera. Você caiu, né, cara? Eu interrompi a gravação um pouco aí. Onde é que eu tinha parado? Eu tava respondendo um negócio aqui no chat, então eu confesso que não sei exatamente. Alguém consegue me dizer onde é que eu tinha parado? Você estava falando da família do Marquês de Pombal e de uma nobreza iluminada, né? Uma tendência Ah, tá. dos nobres. Então eu já entrei nele. Tá, então eu vou apresentar aqui. Vou voltar a apresentar. Ainda bem que eu vi, porque eu vi pela luz da minha câmera. Porque ela apagou, eu fiquei, putz, caí. Uma forma aí de salvar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Agora foi. Perfeito. Vamos voltar aqui então. Bom, então a gente entende que o Marquês de Pombal ele se insere nessa definição, né, nessa categoria, a gente pode colocar dessa forma, que é a de déspotas esclarecidos. Então, vamos ver como é que a administração de Pombal muda a lógica de Estado de Portugal e como que essa administração ela vai se dar, essa mudança ela vai se dar também em transformações na administração colonial, tá? Então, Marquês de Pombal, ou Sebastião José de Carvalho e Melo, foi, antes de ser ministro, ele foi embaixador de Portugal na Inglaterra e na Áustria, tá? Ele vai se tornar ministro de Estado e dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos com a ascensão do rei de Portugal, Dom José I,
que vai ficar no poder aí entre 1750 e 1777, que é justamente o período em que o Pombal está como o ministro, né? Então, esse período, de 1750 até 1777, é o período que a gente chama de período pombalino, na administração portuguesa. Tá? Então, o impacto dele foi tão grande que a gente até dá um nome para isso. Né? Qual que era o objetivo do Pombal nisso? Né? A sua política ela busca, basicamente, fortalecer a estrutura política do absolutismo, ou seja, de Dom José I, e também a estrutura econômica do mercantilismo português, tá? Tentando tirar Portugal um pouco dessa órbita de influência econômica inglesa. Lembra do Tratado de Panos e Vinhos, o Tratado de Mitten, de 1703, que colocava Portugal numa situação econômica de quase dependência, né, em relação à economia inglesa. Então, o Pombal ele vai tentar tirar Portugal dessa zona de influência econômica e dar mais autonomia tanto para a política quanto para a economia portuguesa, tá? E ao mesmo tempo também ele vai tomar medidas de caráter iluminista. Acho que duas das principais, assim, né? Eu acho que, quer dizer, uma das principais, né? É a reforma no sistema educacional português em Portugal e na colônia, e na América Portuguesa. Né? É nesse momento em que ele vai expulsar a administração jesuítica. Por quê? Porque, de acordo com Portugal, os jesuítas eles constituíam um Estado dentro do Estado de Portugal. Portanto, era uma ameaça à própria integridade colonial metropolitana portuguesa, certo? E aí, uma das principais leis disso é o chamado Diretório dos Índios, né, que vai ser aplicada à colônia, que é uma lei de 1755, que vai buscar incorporar os ameríndios, né, os ameríndios que se encontravam na América Portuguesa, à sociedade branca, no sentido de assegurar o povoamento português contra essa ideia de tipo de povoamento jesuíta, que é meio fora, né? Eles estão servindo à Igreja Católica, no sentido de defender o território colonial. Então, o professor Lucas vai gravar um material específico sobre esse diretório, então vocês podem ficar tranquilos se eu passei um pouco por cima. E aí lá ele vai esmiuçar melhor o que foi essa lei. Como que Pombal, perdão, ganha tanto poder em Portugal? Ele vai ganhar poder político e também muito apoio da burguesia portuguesa depois da reconstrução de Lisboa, da cidade de Lisboa, que havia sido destruída por um terremoto de 1755. Foi um terremoto muito forte que atingiu Portugal, e aí você tem vários registros, né, de pintura e também escrito, que mostram como que a cidade ficou, assim, virou basicamente um entulho urbano, sabe? Então você tem prédios, pontes, enfim, palácios, enfim, tudo destruído. Então, e nesse movimento de reconstrução de Lisboa, que vai ser liderado, né, administrado por Pombal, vai haver uma transformação da cidade, do meio urbano, em um símbolo de uma nova fase de Portugal, que vai ter como característica principal, né, a racionalização dessas relações, né, e no caso, a sua representação ela vai se dar na racionalização geométrica do espaço urbano, na ampliação da capacidade administrativa do Estado e na independência econômica nacional. Lembra do que eu havia dito? Pombal tentando tirar Portugal dessa esfera de influência econômica inglesa, certo? E qual que vai ser o fundamento da sua política para que ele consiga fazer isso, né? É basicamente o controle do Estado sobre a economia portuguesa e colonial, certo? Através de um mecanismo de regulação,
taxa, subsídios e também monopólios. Através disso, ele vai fortalecer os comerciantes nacionais portugueses contra comerciantes concorrentes e também vai fazer um combate direto ao contrabando. Por quê? Porque o contrabandista não paga taxa. Então, se ele diminui o contrabando, ele consegue que a maior parte das relações comerciais se deem dentro dessa administração do Estado português, ou seja, pagam taxas, pagam subsídios e estão sob a influência dos monopólios concedidos, certo? Aqui eu trouxe uma pintura do Marquês de Pombal, feita pelo Claude Joseph Vernet, eu acho que ele é francês, né, pelo nome, mas é uma pintura de 1766, né, ou seja, enquanto o Pombal ainda era ministro, em que, inclusive, essa imagem ela já caiu no vestibular, se eu não me engano, é uma questão da Unicamp ou da FUVEST, mas é que é muito interessante, porque, assim, o Pombal, ele está sentado, e se vocês olharem esses papéis, eles dizem respeito a plantas urbanas de Lisboa, ou seja, é a imagem da reconstrução da cidade e dessa nova fase portuguesa, que é uma fase de racionalização, de complexificação e de burocratização da administração do Estado português sobre a economia e sobre toda a dimensão social, enfim. Mas é interessante que, se a gente olhar para o braço do Pombal, ele aponta para uma direção, para o mar, certo? Para onde as caravanas estão indo. O que tem no mar, para além de Portugal? Tem a colônia. Então, essa racionalização, essa complexificação do Estado português em sua administração, ela não vai se dar apenas sobre Portugal, mas também sobre a colônia. Então, vai haver diversas mudanças na administração colonial. Qual que é o objetivo, então, da administração pombalina em relação a essas mudanças feitas nessa administração colonial, né? O seu objetivo é, basicamente, ampliar o controle sobre a produção e sobre a circulação de mercadorias na América Portuguesa. E para isso, então, ele vai criar diversos mecanismos, diversas ferramentas de fiscalização, de taxação, de controle, de monopolização, certo? E que a gente vai, então, abordar agora, tá? A primeira delas é a criação de duas companhias de comércio. A Companhia de Comércio do Grão do Pará-Maranhão, que fica responsável por toda essa região norte aqui. Então, vocês veem que é uma região continental, né? Tipo, sob o monopólio de uma companhia de comércio, ou seja, fazia festa. E a segunda, que é a Companhia de Comércio de Pernambuco-Paraíba, que ficou responsável por essa região aqui que eu estou apontando, tá? Então vocês vejam que são duas regiões gigantescas submetidas ao monopólio de uma empresa colonial, né? No caso, respectivamente, né, as duas companhias e as suas regiões. Basicamente, o objetivo de você dar esse monopólio para essas companhias é de suprir a falta de mão de obra que era adquirida principalmente pelo apresamento e pela escravização de nativos indígenas. Ela vai ser substituída pela importação de escravizados africanos, certo? Então, você tem também um lucro nessa relação de tráfico e também com o objetivo de dinamizar a economia local dessas regiões, tá? Essas companhias, elas tinham sede em Lisboa, portanto, elas tinham seus interesses atendidos de uma maneira mais direta, certo? Pelo fato dessas regiões estarem sob esse monopólio, as atividades de pequenos e médios comerciantes nessas regiões vão ser restringidas, o que vai gerar futuramente diversos conflitos entre colonos e a administração metropolitana, certo? A consequência disso é que vai se formar em Portugal uma poderosa burguesia
ligada à administração pública portuguesa, ou seja, é o Estado absolutista, racionalizado, vinculado de uma maneira mais profunda a uma ascendente burguesia portuguesa. Então, essa é uma das principais características que vai marcar, então, o Estado português sob a administração pombalina. Ele também vai promover diversas reformas nos procedimentos e também órgãos responsáveis pela fiscalização das atividades econômicas e também de arrecadação de tributos. Lembra? Para impedir o contrabando e tentar extrair o máximo da colônia o seu mais valor, as suas riquezas, tá? Até agora a gente estava falando basicamente da região onde hoje a gente considera que é o norte e o nordeste, certo? Vamos falar agora sobre a região sul, que diz respeito aí o que a gente considera hoje como sendo Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nessas regiões foram estabelecidos vínculos de forma mais direta entre produtores, comerciantes e a administração portuguesa. Como que isso foi feito? Como que uma administração metropolitana em outro continente pode aprofundar esse vínculo de relação e de fiscalização em outro continente onde ele tem a sua colônia? Pela criação de um cargo que diz respeito às autoridades metropolitanas, os vice-reis. É uma figura de poder que está abaixo do rei, certo? Então ele tem muito poder, tá? A administração pombalina também vai permitir ampliação e diversificação da produção de gêneros agrícolas nos seus territórios coloniais, né? Então, eles vão promover uma larga, diversas apropriações de largas porções de terra que eram desocupadas ou que pertenciam a nativos ameríndios, para produzir, então, arroz, algodão, café e também anil. O café é interessante porque lá no século XIX ele vai se tornar uma das principais commodities da economia brasileira, principalmente na segunda metade do século, tá? Então aí a gente já vê que é o começo da produção cafeeira, mas ainda em um nível muito restrito, tá? E esse processo, né, claro, não é simplesmente uma distribuição de terras entre as pessoas, mas é um processo de concentração de terras entre alguns donos e que vai ampliar, então, o número de livres pobres brancos ou mestiços, enfim, tipo, e principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Outra questão também, né, com o objetivo de reforçar, então, esse poder da coroa, para além da criação dos cargos de vice-reis, né, e também com o objetivo de aumentar, né, e reforçar a arrecadação de impostos na região, a administração de Pombal ele vai extinguir o regime de capitanias hereditárias, dando mais centralidade ao governo geral, ou seja, agora o governo da colônia vai estar submetido à administração de um governo central que ainda está na colônia, mas que responde aos interesses da metrópole, certo? E um outro evento muito importante, né, que, enfim, tem várias repercussões aí para a história do Brasil no século XIX e também no século XX, que é a mudança da capital do Estado do Brasil, né, que foi feita em 1763, que vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Ou seja, o governo geral da colônia deixa de ser em Salvador e passa a ser agora na cidade do Rio de Janeiro. Tá? É uma mudança de capital colonial. Tá? Só que não bastava apenas fazer essas medidas, elas tinham que ter uma relação orgânica com os colonos. Né? E para que elas tivessem êxito, o Pombal, nessa relação de aprofundamento dessa administração, fiscalização e reforço dessa administração, né, ele vai, ao mesmo tempo, envolver lideranças locais
colonas do Brasil na direção de órgãos fiscais, principalmente nas juntas de fazendas e nas mesas de inspeções. E aí depois a gente pode, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um material extra que fala um pouco melhor sobre cada função dessas, né? Qual que é o resultado, então, de todas essas práticas? É o entrelaçamento maior na relação entre a administração metropolitana e classes dominantes na colônia. Ou seja, basicamente uma burguesia ali que estava se formando, né? Enfim, uma burguesia meio que aristocrática até, né? Que estava aqui no Brasil. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a saída de Pombal quando ele deixa de ser ministro em Portugal, né? Ele vai deixar de ser ministro basicamente quando o rei Dom José I vai morrer em 1777. Com a morte de Dom José, a sua filha, Dona Maria I, vai assumir como representante dos interesses de grupos sociais que tiveram, né, o seu poder prejudicado pela administração de Pombal, que era basicamente o clero conservador, a nobreza tradicional, setores da burguesia portuguesa que não estavam envolvidos, né, nas companhias de comércio monopolistas sobre a América Portuguesa. Então, basicamente, são esses grupos. Diante dessas pressões e da morte, né, do Dom José, no mesmo ano, o Pombal ele vai deixar o governo português. Ele vai abdicar desse posto de ministro português, e aí, então, ele vai sair, então, dessas relações políticas, né? Só para continuar, então, né, apesar das pressões políticas sofridas por Maria I, elas não vão ser suficientes para alterar as mudanças que foram realizadas, né, as mudanças de Estado e de administração colonial que foram feitas na época pombalina. E um outro elemento também que a gente pode apontar como consequência da administração do Marquês de Pombal são conflitos entre colonos e metropolitanos que vão se aprofundar e vão se estender aí, né? Principalmente aí ao longo da segunda metade do século XVIII, tá? E aí a gente vai entrar nessas questões, né? A gente vai falar sobre esses conflitos quando vocês tiverem aula sobre Revolução Francesa em Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá? Que são duas revoltas aí, né? Que estão diretamente ligadas às reformas de Pombal. Bom, aí eu trouxe 2 slides, né? Que apresentam algumas conclusões finais sobre o Iluminismo e sobre o Marquês de Pombal, né? Sobre o Iluminismo, eu trouxe aqui 5 pontos, tá? O primeiro deles, o Iluminismo ele não foi um sistema coerente e homogêneo de pensamento, ou uma escola intelectual. Você não pode dizer que o Iluminismo ele é uma escola de pensadores e tal. Não. Por quê? Porque haviam contradições profundas entre os seus pensadores. Lembra do exemplo entre o Locke e o Rousseau, né? E esses exemplos, eles são múltiplos, né? Mas antes, o Iluminismo ele é definido pelo seu movimento dinâmico de crítica a tudo e também a si mesmo. Certo? Outro ponto importante. O Iluminismo ele vai revolucionar o modo de pensar da Europa Ocidental na passagem do século XVII para o século XVIII. E ele vai se consolidar como teoria, como um campo teórico, filosófico, político, principalmente na década de 1750, na Inglaterra, na França, enfim, esses são os 2 polos principais, né? Alguém me mandou mensagem aqui? Júlio, você está falando com ele? Com essa pessoa? Alô? Não, Yasmin levantou a mão, mas acho que ela baixou. Ah, tá. Não, beleza. Eu achei que era alguma coisa em relação ao meu som, sei lá. O terceiro ponto é que o iluminismo ele não vai provocar mudanças apenas nos meios intelectuais. De início, sim.
mas a longo prazo ele também vai provocar mudanças nas estruturas culturais, sociais, políticas e econômicas por toda a Europa Ocidental, e principalmente depois da Revolução Americana, do processo de independência dos Estados Unidos, que inclusive é o tema da nossa próxima aula, ele vai se fortalecer bastante na América. Tá? Outro ponto também, o iluminismo ele vai romper com a justificação teológica da organização social e do poder, tendo na centralidade de sua concepção o indivíduo racional e questões sobre a natureza humana. Tá? Então, os iluministas eles vão buscar, em parte, né, o que é essa natureza humana. Né? Eles vão tentar dizer, né, que o homem ele é bom, ele é ruim, ele tem o direito natural de ser livre, ele tem o direito natural de propriedade privada, enfim, e etc. Hegel, na passagem do século XVIII para o século XIX, vai criticar essa concepção de razão humana e vai dizer que de natureza humana, e vai dizer que o único elemento natural no ser humano é que ele é mutável, é que ele não tem uma natureza. Muito interessante isso. E o último ponto, para concluir então o iluminismo, é que foi a base do pensamento burguês para as revoluções liberais, principalmente nos Estados Unidos, o processo de independência, né, de 1776, e também na Revolução Francesa, né, de 1789, e também, né, vale aqui destacar, na Revolução Haitiana, que leva o pensamento liberal às suas últimas consequências. Tá? E aí eu posso explorar isso depois, quando eu apresentar para vocês um material extra, que é sobre a Revolução Haitiana, que é muito interessante. Como eles invertem toda a concepção e falam, tipo, ó, a liberdade, vocês não estão considerando todos os seres humanos como seres humanos. Porque o pensamento liberal, nessa época, principalmente, ele considerava que o ser humano era aquela questão, né? O homem branco, certo? O homem negro, o ser humano negro, ele não era ser humano, ele era mercadoria. Então, a Revolução Haitiana ela vai ser mais radical ainda. E aí, para finalizar mesmo, algumas conclusões sobre o Marquês de Pombal, tá? A primeira delas é que ele vai fazer uma associação adaptada entre concepções absolutistas e concepções iluministas, principalmente na racionalização da administração do Estado português sobre Portugal e sobre a colônia. O Pombal ele vai promover uma ampliação, uma complexificação, uma racionalização, é o que eu acabei de falar, né? Que vai fortalecer o absolutismo e o mercantilismo português. Ou seja, não é um iluminismo para contestar isso tudo, mas sim para meio que, entre muitas aspas, modernizar a monarquia absolutista portuguesa, tá? Para que ela não apresentasse tantas contradições, certo? Então o Pombal estava tentando manter esse sistema e aprofundar esse sistema, só que com uma nova forma, tá? O Pombal ele vai aprofundar as relações de exploração, de controle e fiscalização de Portugal sobre a América Portuguesa, a gente viu isso, né? Ele vai alterar diversas dinâmicas econômicas e políticas na colônia, principalmente com os monopólios, as taxações, as restrições, e com a criação de vice-reis, né? Essa figura política muito forte, e na mudança da capital, né, do governo geral de Salvador para o Rio de Janeiro. Outro ponto também que eu esqueci de falar é que essa mudança ela se dá porque você tem a gente tem que lembrar, né, acho que vocês já tiveram, né, aula sobre mineração, que Minas Gerais, no século XVIII, ela se torna o grande centro econômico da colônia, certo? Então, assim, para você fiscalizar melhor a circulação e a exportação de ouro em Minas Gerais, sendo que o ouro ele sai principalmente pelos portos do Rio de Janeiro, faz mais sentido você trazer o governo geral, o centro da administração
portuguesa sobre o estado do Brasil, né? Próximo dessas minas, próximo de onde o ouro circula, porque assim você pode administrar de uma forma mais direta, certo? E isso vai ter consequências para a Inconfidência Mineira também. Os interesses das classes dominantes na colônia, da grande burguesia portuguesa e da administração metropolitana ficaram ainda mais entrelaçados, né? E essas transformações sobre a colônia resultam em conflitos entre colonos, principalmente pobres e de classes mais medianas, né? Até em relação a algumas elites, e a administração portuguesa. Tá? Então, é basicamente isso. Eu trouxe algumas questões aqui para a gente poder fazer, mas acho que o Júlio, acho que você já pode parar. Opa, fechei.